Então, irmãos, nós vamos ler agora uma catequese do Evangelho como me foi revelado a Maria Valtorta. É uma mística católica, também aprovada. E essa visão dela é o início da vida em comunidade, né, que Jesus começou a viver, e o discurso de abertura. No dia 26 de fevereiro de 1945, a Valtorta é levada à vida de Jesus há 2000 anos atrás, quando ele estava junto com os apóstolos. E aí ele estava num local, numa casa, onde ele começou a habitar junto com os apóstolos, e nessa casa vinha o povo para ouvir Jesus, ser curados, os doentes, e muitas outras pessoas iriam procurar ali Jesus. Então vamos ler o que Jesus vai dizer nesse discurso de abertura, que é muito importante para a gente poder compreender, né, como que nós devemos meditar esses conhecimentos, esses livros místicos, esses livros espirituais, como que é esse conteúdo de Jesus, a gente tem que ir assimilando de uma forma, né, que ele vai assumindo dentro do nosso coração uma visão que não é nossa, mas a visão dele, né, trocando os nossos pensamentos humanos pelos pensamentos divinos de Jesus, porque é por ele, para ele, todas as coisas. E é o jeito de pensar de Jesus que é o jeito que nós temos que pensar. E às vezes ele vai consertando o pensamento humano. Então nós temos que abolir esse pensamento humano e viver pelo pensamento divino. Então isso já ajuda muito a gente a viver e agradando a Jesus. É muito mais fácil da gente agradar a Jesus e fazer as escolhas que Jesus faria, né, se ele estivesse nas escolhas que nós vamos fazer. Conhecendo ele, nós sabemos o que ele iria pensar, o que ele iria falar, o que ele ia fazer. Então, esses escritos nos aperfeiçoam muito no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos lá, eu vou ler aqui e vamos conversando. Ele disse: o homem cai em erro quando considera a vida e a morte. E ao usar estes dois nomes, ele chama de vida o tempo em que ele, tendo sido dado à luz por sua mãe, começa a respirar, a comer, a andar, a pensar, a agir, e chama de morte o momento em que ele cessa de respirar, de comer, de se mover, de pensar, de trabalhar, e se torna um cadáver, frio e insensível, pronto para reentrar em um seio, que é o sepulcro. Mas não é assim, tá vendo? O homem cai em erro quando ele pensa que a vida é a vida de estar aqui, né, fazendo os atos em vida, que começa a respirar, a comer, a andar, a pensar, a agir, a trabalhar, né, a ganhar o dinheiro, a casar, né, casar os filhos, ter as festas, ter a bebedeira, ter as coisas. Ah, eu tô vivo. Ô, vida! E chama de morte aquele momento em que ele para tudo isso, né, que acabou. Que ele para de respirar, de comer, de se mover, de pensar, de trabalhar e se torna um cadáver frio e sensível, pronto para reentrar em um seio, que é o sepulcro. Mas não é assim, então vamos mudar o nosso pensamento. Isso não é vida e morte. Essa vida não é a vida verdadeira e essa não é a morte verdadeira. Então a gente tem que corrigir a forma da gente pensar as coisas. E até o jeito de falarmos também, né? Mas não é assim. Eu quero fazer-vos compreender o que é a vida e indicar-vos as obras aptas à vida. Vida não é existência, existência não é vida. Existe também esta vinha que está encostada nessas colunas, mas não tem a vida de que eu estou falando. Existe também aquela ovelha ali que está balindo, amarrada àquela árvore lá longe, mas não tem a vida de que eu estou falando. A vida de que eu falo não começa com a existência e não acaba com o findar da carne. A vida de que eu falo não começa em um ventre materno. Começa quando do pensamento de Deus uma alma nasce, criada por Ele, para ir habitar numa carne, e termina quando o pecado a mata. Tá vendo Jesus falando? Primeiramente, o homem não é mais do que uma semente que cresce, semente de carne, e não glúten ou medula como dos cereais e das frutas. Primeiramente, não é mais do que um animal que vai tomando forma, um embrião de animal, não diferente do que está ganhando volume nas entranhas daquela ovelha. Mas desde o momento em que na concepção do homem é infundida esta parte incorpórea, e que também é a mais poderosa, que é a alma, eis que, então, o embrião animal não somente existe como um coração pulsante, mas vive segundo o pensamento criador e se torna homem.
criado à imagem e semelhança de Deus, o Filho de Deus, um futuro cidadão dos céus. Então, essa é a vida verdadeira. É a vida que nasce da alma que é criada por Deus. Então, nós temos uma alma. E se essa alma está em pecado, ela está morta. Se é uma alma que está, em união com Deus, em amizade com Deus, em estado de graça, ela está viva. Então, essa é a forma de Jesus pensar. E essa é a forma que nós que queremos viver na graça de Deus, viver com Jesus, vivermos na divina vontade, devemos pensar. E ensinar as pessoas também. E se preocupar, quando as pessoas estão totalmente tomadas pelos vícios, pelas paixões e pelos pecados. Mas isso acontece se a vida continuar. O homem pode existir tendo a imagem de homem, mas não sendo mais homem. Quando ele passa a ser um sepulcro no qual a vida está apodrecendo. Por isso, eis o que eu digo. A vida não começa com a existência e não termina quando a carne morre. A vida começa antes do nascimento, a vida, pois, não tem fim, é eterna, porque a alma não morre, ou seja, não se reduz a nada. Morre o seu destino, que se ela é celeste, sobrevive no seu castigo, se assim mereceu. E esse destino feliz, ela morre, a esse destino feliz, ela morre, quando morre para a graça. Esta vida, tendo sido ferida por uma gangrena, que é a morte para o seu destino, permanecerá através dos séculos na condenação e no tormento. Esta vida, se ao invés for conservada tal, alcança a perfeição do viver, tornando-se eterna, perfeita, feliz, como o seu Criador. Então, gente, é muito sério o que ele está falando aqui. Vamos tentar compreender. Ele fala que a vida não tem fim, porque a alma não morre. Ou seja, não se reduz a nada. Então, ela vai viver mesmo no inferno. Ele está falando aqui. Que morre o seu destino, que se ela é celeste, sobrevive no seu castigo, se assim mereceu. Então, se ela é celeste, sobrevive no seu castigo, se assim mereceu. Então, tem um castigo, no purgatório, no caso que ele está falando. Se assim mereceu ser purgada, Daí depois, quando ele está falando aqui, porque ele ainda não abriu os céus. Ele está falando para os apóstolos na época em que ele estava pregando na redenção. Então, ele ainda não abriu os céus. Então, ele não fala da vida de céu, porque não tem ninguém no céu, Só os anjos e Deus que está no céu. Não tem nenhuma alma humana aqui ainda, nesse texto, não tem nenhuma alma humana no céu agora. Então, ele está falando que, nesse caso, do limbo, da realidade do limbo. Então, ele fala aqui, a vida, pois, não tem fim, porque a alma não morre, ou seja, não se reduz a nada. Morre o seu destino, que se ela é celeste, sobrevive no seu castigo, se assim mereceu. A esse destino feliz, ela morre, quando morre pela graça. Esta vida, tendo sido ferida por uma gangrena, que é o pecado, que é a morte para o seu destino, permanecerá através dos séculos eternos, condenação e no tormento. Esta vida, se ao invés for conservada, como ela foi dada, alcança a perfeição do viver, tornando-se eterna, feliz como o seu Criador. Quando ele abriu os céus após a cruz, após a redenção. Temos deveres para com a vida? Sim, ela é um dom de Deus. Todo dom de Deus tem de ser usado e conservado com cuidado, porque é uma coisa santa como o doador. Estragaríeis vós um presente dado por um rei? Não. Passa aos herdeiros e aos herdeiros dos herdeiros como glória da família. E então, por que estragar o dom de Deus? Mas como está sendo usado e conservado esse dom divino? De que modo manter viva a paradisíaca flor da alma e conservá-la para os céus? Como conseguir viver acima e além da existência? Então, é um convite que Jesus tem, pedindo para que a gente conserve a nossa vida pela graça dada por Deus, vivendo a vida. Ele vai ensinar que tem leis claras para isso, Deus envia as leis claras para isso. E a nós basta observá-las. Nos deu profetas e justos que dão exemplo do seguimento das leis e palavra para a prática das leis. E tem os santos, os santos que viveram na lei.
Então, a gente vai observar essa vida